Admitir a aluna Camila. Estamos gravando. E vamos lá, gente. O que aconteceu? Não sei se vocês estão percebendo. Não, que não aparece na janela que eu estou, no monitor que eu estou compartilhando. A questão do acesso à sala de aula, eu não tenho interesse nenhum em admitir aluno, ficar admitindo manualmente, como nós fizemos em quase todas as aulas, exceto a última. Tinha a ideia de que eu poderia admitir as... Vamos lá. Perdão. Eu tinha falado já na primeira aula que tinha um problema aqui no procedimento para admissão dos alunos. Aí, na aula passada, eu mandei um e-mail para todo mundo, pelo menos todo mundo que se deu o trabalho de colocar o e-mail na lista, no arquivo que eu disponibilizei para a pessoa informar o e-mail. Mandei e-mail para todo mundo, e quem clicou no e-mail conseguiu entrar na aula direto. Aí eu tentei melhorar. Eu verifiquei, achei que fiz uns testes usando uma outra conta que eu tenho do Google, para ver se eu conseguia colocar isso na agenda e a pessoa entrar automaticamente. Quando eu testei, funcionou sem problema nenhum. Consegui. Foram várias tentativas. Em algum momento, depois de mais 5, sei lá, 10 tentativas, em algum momento parecia que essa questão estava equacionada e que o e-mail que eu mandei, que os senhores receberam, com uma informação, um agendamento das aulas, iria resolver essa questão. Todo mundo conseguiria entrar que usasse o link disponibilizado o link formado no e-mail, conseguiria acessar a sala de aula, ou seja, esse espaço virtual sem problema nenhum. Mas o fato é que hoje, em condições reais, pelo que eu vi, todos os alunos precisaram aguardar que eu admitisse. Acho que não teve, a gente chegou agora a uns 5 minutos, parece que não houve nem mesmo, parece que nenhum aluno conseguiu entrar sem que eu clicasse autorizando, infelizmente. Então, isso quer dizer o seguinte: peço desculpas pelo tempo perdido, pelo excesso de e-mails, mas essa tentativa não funcionou, vai ser abortada. Eu vou lá na tal agenda, cancelar o evento, talvez vocês recebam uma mensagem dizendo que o evento foi cancelado, que não é só para dizer que eu tirei da agenda. Vou apagar e nas próximas aulas, no começo da aula, eu mando um e-mail para todo mundo. Tá? Ou seja, isso quer dizer o seguinte: eu entro aqui logo na sala de aula, tem um canto lá para eu pedir para convidar as pessoas e copio e colo os e-mails, tem que dividir em 5 grupos, se eu copiar e colar no máximo 10, e aí as pessoas recebem o e-mail. Evidentemente, quem bater na porta direto vai ser admitido, como foi admitido em aulas anteriores e na aula de hoje. Ok? Bom, infelizmente não funcionou, mas não foi por falta de tentativa. Está acima aí das minhas habilidades. Então vamos botar as coisas para andar do jeito que a gente conseguiu fazer. Pode não ser a maneira mais rápida, mais elegante, mas o fato é que funcionou nos cursos anteriores, funcionou nas aulas anteriores desta disciplina. Então vamos continuar fazendo assim. Dito isso, perguntas sobre a matéria. Dúvidas? Lembrando que, inclusive, a lista 1, certamente os senhores já podem resolver. Não há dúvidas? Então, nós vamos... Opa, a Tamires vai fazer uma pergunta. Pode falar. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Eu queria entender o porquê que quando a gente compra uma casa, ela é considerada um investimento e não um consumo. Só um minutinho, estou admitindo uma pessoa. Vamos lá. Vamos primeiro pensar em termos gerais, edificações.
um prédio que se destina à operação de uma fábrica, ou um prédio comercial, onde lá estarão consultórios, clínicas, escritórios de advocacia. Você concorda que faz parte, esse prédio será incorporado ao estoque de capital, ou seja, faz parte do investimento? Sim ou não, Tamires? Como assim? Vamos lá, você tinha feito uma pergunta, acho que sobre imóveis residenciais, não foi? Isso. Tá, eu vou, primeiro, antes de lidar com os imóveis residenciais, eu vou pensar em imóvel de outro tipo, que vai ter outro destino. Por exemplo, um prédio que é construído e esse prédio vai receber escritórios, clínicas, academia de ginástica. Observe que esse tipo de prédio, chamado prédio comercial, ele é utilizado para atividade produtiva, claramente, concorda? Sim. Ok. Então, um prédio com destinação comercial, concorda que deveria ir para o investimento. Bom, aí, e por que uma edificação com fins residenciais deveria ir para o investimento? Aí vamos fazer, primeiro, antes disso, fazer uma pequena separação. Bens de consumo, nós temos dois tipos. Bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Bem de consumo não durável é uma refeição, uma Coca-Cola, um chocolate, que simplesmente você consome e ele acabou, não está mais disponível. Enquanto, por exemplo, aquilo que chamam de, às vezes, de linha branca, geladeira, é chamado um bem de consumo durável. Tá? Mas até onde eu sei, a aquisição desses bens, de bem como uma geladeira, ele entra nos gastos de consumo. Alguns autores, alguns economistas, inclusive quando eles fazem trabalho, usando os dados, eles fazem um ajuste, contabilizam como investir, quando é possível, quando o país tem dados para isso, contabilizam o chamado consumo de bens duráveis, como geladeiras e similares, no investimento. Tá? Mas então, agora, caindo no... E eu, no meu modo de ver, isso está correto. Na verdade, tudo isso que chama de bem de consumo durável, no meu modo de ver, deveria ser contabilizado como investimento, mas a prática é que se contabiliza como consumo, nas chamadas contas nacionais, como se apura o PIB. E, no caso específico de imóveis residenciais, tem um tratamento só para edificações, construções, né? É tudo contabilizado no investimento. O imóvel residencial, ele é tratado como um imóvel comercial, tá? E se for olhar, faz todo sentido, porque o que acontece? O imóvel comercial, ele é um insumo que te permite, por exemplo, gerar o serviço moradia. Você entendeu? Basicamente, o fato de eu dormir na minha casa hoje, não, a casa está disponível para eu dormir amanhã, para minha residir. Então, num certo sentido, o imóvel, seja ele residencial ou não, ele é um fator de produção, te permite gerar, no caso do imóvel residencial, o serviço moradia, e no caso do imóvel comercial, funciona para a empresa ou estabelecimento que está ocupando o referido imóvel desenvolver a sua atividade econômica. Tá? Então, no meu modo de ver, é absolutamente correto, teoricamente faz sentido, os imóveis, todos eles, serem contabilizados no investimento. E mais ainda, isso deveriam pegar o consumo de bens não duráveis, perdão, consumo de duráveis, bens duráveis, aquele como geladeira, máquina de lavar, e também colocar no investimento, mas aí não acontece. Eu te respondi, Tamires, ou ainda tem dúvidas? Entendi, faz mais sentido agora. É que eu também tinha pensado a mesma coisa que você, que não faz sentido ser a casa, mas não, por exemplo, um carro ou outro bem. O automóvel, e aí realmente eu vou te dizer, eu não sei exatamente como é que, se por exemplo, o IBGE, no caso, outras instituições equivalentes que fazem o mesmo que o IBGE faz para o PIB brasileiro no PIB de outros países, se ela pega, por exemplo, um automóvel que uma pessoa física compra, se eles colocam e eles separam, por exemplo, um automóvel que vai para uma empresa que aluga automóvel, é investimento, deveria ser investimento. E o que vai para a pessoa física, deveria ser, no meu modo de ver, deveria ir para investimento também. Tá? Inclusive, eu não sei se eles conseguem separar um automóvel de passeio, aquele
seja o chamado, aqui no Brasil, se chama de carro popular, aquele mais simples, com motor menos potente, se eles conseguem, se o comprador é uma pessoa física ou uma locadora de automóveis, se eles conseguem fazer a separação, não sei dizer. Tá? Mais perguntas? Não? Então, a gente vai continuar andando, avançando com a matéria, desculpe. Andando. Estou sentado aqui, né? Não estou andando ainda a lugar nenhum. Então, eu vou ver se eu acho as notas de aula, que eu me dei conta, depois que a gente encerrou a última aula, tinha algo aqui nessas notas de aula que eu deveria ter discutido, que eu pulei um pedacinho. Que no fim, quando eu estou falando calcular a taxa de inflação, acho que eu não discuti isso aqui. Eu marquei. Esse trechinho aqui no fim, que eu marquei em azul. Vocês estão conseguindo ler? Bom, de toda forma, todo mundo tem as notas de aula, né? Eu digo assim, dentre as diversas razões, dentre diversas razões, o deflator não é um índice popular devido ao fato dele não estar prontamente disponível e a sua periodicidade ser trimestral ou anual. Então, quer dizer, o que quer dizer popular? Por exemplo, quando você ouve falar a inflação de janeiro foi muito alta, foi muito baixa, foi relativamente baixa, a inflação está subindo, a inflação está descendo, normalmente não estão falando do deflator do PIB. Estão falando de outros índices, como IPC, IPCA, IGPM, a gente vai discutir depois esses outros índices, no próximo tópico. Não estão falando do deflator de PIB. Então, normalmente, quando você olha para o noticiário econômico, conta corrente, valor econômico, seção de economia do Globo, da Folha de São Paulo, estiverem falando inflação, provavelmente não estarão se referindo à inflação mensurada pelo chamado deflator do PIB. Bom, há motivos para isso. Aqui eu vou discutir dois desses motivos. Sketchbook. Então, vamos lá. O primeiro deles diz respeito à disponibilidade. Quer dizer assim, o prazo para estar disponível, quando demora. Que, por exemplo, o IGPM de janeiro, você fica sabendo no finalzinho de janeiro. O IGPM de julho, o IGPM é um índice específico de inflação. O IGPM de julho deste mês, nós vamos ficar sabendo no finalzinho, agora no dia 29, 30 de julho. Os outros índices, a gente fica sabendo por volta do dia 5, dia 10 do mês subsequente. Vamos pegar até esses outros, por exemplo, chamado IPCA. Por volta do dia 10 de agosto, você já sabe, mais tardar dia 15, mas não demora mais do que 2 semanas, se eu não estiver confuso, mas alguma coisa aproximadamente o prazo é mais ou menos esse, você fica sabendo, ou seja, o IBGE, o IPCA é calculado pelo IBGE também, o chamado IGPM pela Fundação Getúlio Vargas. O IBGE divulga a taxa de inflação de julho, vou botar aqui, por volta de 10 de agosto, ou melhor do que mais ou menos, pronto, por volta de 10 de agosto. Então, a inflação de julho vai estar disponível por volta do dia 5, 10, talvez de agosto, conforme mensurado pelo chamado IPCA, que é um índice de preço que a gente vai discutir depois como é que um índice como o IPCA é calculado. A forma é diferente do deflator do PIB. Então, esses índices de preço eles são apurados mensalmente e estão rapidamente disponíveis. Então, eu falei disponibilidade e também outro fator, já estamos mencionando aqui, então, que eu escrever periodicidade. Ops, isso aqui não está correto. E eles são disponíveis mês a mês, esses índices. Tá? Então, todo mês,
o IPCA, tem um IPCA para cada mês, você tem uma taxa de inflação mensurada pelo IPCA, uma taxa pelo GPM, pelos outros índices mais conhecidos. E normalmente fica disponível, no caso do GPM, no final do mês em questão, os outros índices no começo do mês subsequente. Então, eles ficam rapidamente disponíveis e são calculados com periodicidade mensal. E o deflator do PIB? Lembra, para calcular o deflator do PIB, você primeiro tem que calcular o PIB, não tem jeito. Foram as contas que nós fizemos na aula anterior. O PIB é calculado anualmente e trimestralmente. Então, você não tem um deflator, uma taxa de inflação mensal pelo deflator. Você tem, no máximo, trimestral. Tá? Então, a periodicidade... Não me pergunte como eu fiz isso. Me pergunte se eu consigo... Bom, o 0 roda para a direita. Vamos ver se eu consigo trazer de volta aqui. Consegui. Não me pergunta. Bati no 0, ele rodou para a direita. Não sei qual é o número que faz isso aqui rodar para a esquerda. Fato, então, completa a rotação para a direita. Peço desculpas por isso, senhores. Como eu mencionei na última aula, tem ainda esse software me prega algumas peças, mas estou conseguindo domá-lo. Não da maneira mais elegante, mas está indo. Este é o perigoso mundo do ensino online. Com sorte, nós voltaremos ao ensino presencial no futuro não muito distante, senhores. Bom, dito isso, eu estava falando da periodicidade, o deflator. Então, esses outros índices, como IGP, IGPM, IPCA, estão disponíveis no começo, no final do mês em curso para o IPGPM, ou no começo do mês subsequente para quase todos os outros. Eles são avaliados mensalmente. O deflator do PIB. Para ter o deflator do PIB, primeiro você tem que computar o PIB propriamente dito. Tá? E como a gente tem, o IBGE calcula o PIB trimestral e anual, a gente não tem um deflator mensal. Segundo ponto, agora, então, assim, a periodicidade, aqueles outros índices, a periodicidade deles é mensal, o deflator do PIB seria trimestral, e a disponibilidade. O PIB demora muito mais para ser divulgado. O trimestral, não sei, mas, por exemplo, o PIB do ano, em meados de março, abril, maio, somente do ano subsequente que o IBGE vai divulgar o PIB anual. O PIB trimestral tem mais uma defasagem de um mês ou mais, tá? Então, com mais um ponto ainda, mais um complicador. Então, já tem os dois motivos que eu mencionei na nota de aula. Agora, vou trazer mais um complicador. A imprensa não fala muito disso, mas normalmente os dados do PIB que são divulgados, a primeira divulgação é dados preliminares. O IBGE recalcula depois. E na hora que ele recalcula o PIB, ele vai recalcular o deflator do PIB. Então, por exemplo, o IBGE, em abril deste ano, maio deste ano, o IBGE divulgou o PIB do ano passado. Aí depois ele refaz as contas, possivelmente vai haver alguma diferença. Como o PIB mudou, consequentemente o deflator muda. E qual seria o problema, a inconveniência disso, chamados indicadores de inflação? Por exemplo, esses indicadores de inflação eles são utilizados para reajustar aluguel, rendimento de ativos financeiros. Aí, por aí, imagina, o aluguel reajustou 1%. Aí, mas não, aí dali a 6 meses recalculou o PIB, recalcula o deflator do PIB, então aquele reajuste que era de 1%, agora é de 0,9%, então o aluguel tinha que ter sido mais baixo, tem que recalcular o valor a ser pago, o locador tem que devolver dinheiro para o locatário, ou o contrário. Não é muito operacional, tá? Então, temos aí duas, três razões para o deflator do PIB ser menos popular, menos utilizado para reajuste de contratos, negociações salariais, do que os demais índices. Perguntas? Não? Então vamos voltar para onde nós tínhamos parado. O Celino falou muito bom, o Augusto também. A rotação do quadro, foi isso? Sim ou não? Foi. Mas vocês botaram esse kkk, acho que vocês estavam rindo, hein? Cuidado que não gosto que riam de mim, não. Pode rir à vontade, não tem problema nenhum. Deve ter sido engraçado mesmo. Então vamos lá.
nós tínhamos chegado até aqui, falado desse tópico aqui. Quando eu clico, aquele cisma em abrir uma página na internet, não sei porquê também. Então, vamos esperar nesse pedaço aqui das notas de aula, onde a gente vai falar da evolução temporal do PIB do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu começo esse tópico fazendo um comentário. A utilização da chamada escala logaritmo, utilizando o log natural, é bastante popular em economia e outras áreas também, não só em economia, finanças, administração, possivelmente engenharia. E mais à frente eu vou dizer por quê. E a gente vai usar essa escala aqui. Não, é muito difícil, não se assuste. Tá? É um procedimento simples. Por exemplo, basta utilizar uma função do Excel. O Excel, aquela planilha eletrônica, tem lá você coloca assim, coloca um número na célula 1, você coloca então numa outra célula igual a LN, abre parênteses, a 1, fecha parênteses, ele te dá o logaritmo natural daquele número. E é particularmente útil para variáveis que possuem uma tendência de crescimento. Exemplo, o PIB, a gente vai ver, ele tem uma tendência de crescimento. Os preços, em todos os países do mundo, os preços tendem a crescer. Pode até ser bem devagar, mas todos os países têm inflação. Países com inflação baixa, como a Suíça, tem uma inflação lá de 1%, 0,7%, 2% ao ano, então os preços tendem a crescer. A população também é uma variável que tende a crescer, pelo menos está crescendo no Brasil, em alguns países já parou de crescer. Tá? Então, assim, a gente usa o logaritmo natural para essas variáveis que tem pela economia que tem uma tendência de crescimento. A gente avalia, então, o logaritmo natural do PIB, o logaritmo natural dos preços. A gente não utiliza para razões, por exemplo, a razão CY, consumo PIB, ou a razão investimento, como barra PIB. Também não utilizamos para taxa de juros e algumas outras variáveis que não tem tendência de crescimento. Tá? O que você está dizendo, eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, a ideia é assim, você pegar o PIB de um país, mesmo que você já tenha passado o logaritmo, o natural, você vai ver que ele tem um comportamento desse tipo aqui. Tende a crescer. A taxa de juros, não. A taxa de juros nominal, ela pode oscilar bastante, tá? Mas não tem uma tendência para ir crescendo indefinidamente. Essa outra variável, aqui você pode ver, a menos que haja uma mudança de comportamento da variável, ela tende a crescer de forma para sempre. Tá? Essa expressão visual do gráfico, esse esboço que eu coloquei aqui, sugere. Bom, aí eu menciono o seguinte, há pelo menos duas vantagens desse procedimento. A primeira vale para qualquer logaritmo, ou seja, qualquer logaritmo que eu utilizar, não precisa ser o natural, vai ter uma vantagem, isso vai me trazer uma vantagem. E a segunda, que eu vou trazer, vale somente para o log natural. Tá? Mas eu vou utilizar o tempo inteiro aqui o log natural. Primeiro, você converte uma relação exponencial em uma relação linear. E por que isso é algo bom? Já vamos apagar a álgebra aqui. Porque, veja bem, quando a gente está aprendendo matemática na escola, a gente aprende primeiro uma equação linear, a chamada equação do primeiro grau com uma variável. Né? Depois, a gente aprende um sistema com duas equações, duas variáveis, um sistema linear. Posteriormente, que a gente vai lidar com equações do segundo grau, que são equações não lineares. Mas por que começa primeiro com a linear e começa logo com a do segundo grau? Porque a linear é mais simples. É mais simples de você tratar matematicamente, algebricamente, e inclusive no computador. Porque quando você tem um sistema de equações lineares, sobre algumas condições, você tem certeza que aquilo lá tem uma solução, chamada tem uma matriz que tem que ter inversa, é uma coisa relativamente fácil para ser feito no computador. Enquanto os chamados sistemas não lineares é muito mais complicado. Tá? Então, é mais fácil você lidar com variáveis que têm um comportamento linear. Depois espero que você fique, eu quero dizer com uma variável que tem um comportamento linear.
Inclusive, os logaritmos surgiram, ficaram populares também por isso, que eles permitiam transformar, por exemplo, uma das coisas, simplificavam, assim, simplifica. O logaritmo permitia transformar operações de, por exemplo, realizar multiplicações, exponenciações, fazendo soma, né? Na prática, mas tinha que ter uma tabela de logaritmo. Hoje isso não existe mais, eu nunca usei uma tabela de logaritmo, por exemplo, é o que já pensava de moda há bastante tempo. Então, voltando aqui para a álgebra, eu vou fazer no quadro, vocês têm as notas de aula. Então, eu digo assim, tem uma equação que eu chamei de A1, numerei como A de apêndice 1, onde eu digo que tem uma equação desse tipo aqui. Então, observe o seguinte, esta equação, ela definiu uma relação não linear entre o y e o x. O x está aparecendo lá no expoente, tá? É o expoente de um termo, no caso, um k. Mas, usando logaritmos, eu posso obter uma relação linear entre o logaritmo do y e o x. Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Aplicando, eu chamo o logaritmo vou usar o natural. Como eu disse, nessa ponta aqui eu poderia usar qualquer logaritmo, que as regras que eu vou usar são regras que valem para qualquer logaritmo. Se y é igual a alguma coisa, o logaritmo de y tem que ser igual ao logaritmo daquela coisa, da expressão do lado direito do perdão, o termo à direita na igualdade que aparece na expressão. Agora, nós temos uma propriedade dos logaritmos que diz que ln de w vezes z é igual a ln de w mais o ln de z. Então, eu tenho direito, agora eu vou tirar o parênteses aqui do y, que não é necessário, de escrever isso aqui da seguinte forma. ln de A, então vou colocar aqui entre parênteses para não haver dúvida, mais ln de K bx. Simplesmente apliquei essa propriedade aqui para dar espaço. Agora, tem uma outra propriedade dos logaritmos que diz que ln de w elevado a v é igual a v ln de w. Tá? Então, eu posso usar essa propriedade no passo que eu vou dar agora e escrever o seguinte, o ln de y é igual a ln de A mais b vezes x vezes ln de K. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Aí eu posso dar a última simplificada e vai ficar igual ao último, exatamente a última igualdade na última linha da expressão 8, da página 8. Então você vai dizer o seguinte, y é igual a ln de A, vou só tirar o parênteses, mais ln, que veja bem, aqui é b vezes x vezes ln k, só vou trocar a ordem. B, que está multiplicando ln de k, tudo isso vezes x. Tá? Então, o que eu tenho agora? Ops! Está errado. O que eu esqueci aqui? Nas notas de aula está certinho, é evidente, né? Você não pode sumir. Faltou o ln aqui, tá? Só olhar que tinha um ln aqui, mas esse não pode sumir. Então, o que eu tenho agora? Lembrando que quando a gente estuda equações, a equação da linha reta, o que é a equação da linha reta? É alguma coisa tipo assim, y é igual a alfa mais beta vezes x, tá? Onde alfa é o chamado o intercepto, o coeficiente linear, e o beta é o coeficiente angular, que define a inclinação da reta. Então, o que eu tenho? Isso aqui esse ln de A é o intercepto, é o equivalente do alfa, naquela expressão. Agora, eu também apagar isso aqui. Alguém vai ficar procurando cor nesse vermelho. Eu só coloquei esse vermelho para lembrar. Eu tinha esquecido. Apesar que eu tinha esquecido. Tá? Então, agora vou botar em azul. E usar agora o cinza. O beta
é isso tudo aqui. B vezes ln de k, tá? Então, eu peguei uma relação não linear entre y e x e eu obtive uma relação linear entre o logaritmo do y e o x. Eu usei aqui o logaritmo natural, mas poderia ter usado qualquer outro logaritmo na base 10, ou qualquer outra base que eu quisesse. Alguma pergunta até aqui, senhores? E só para não haver dúvida, vocês não, até onde eu lembro, não vou pedir para ninguém fazer, não pedir isso na lista, não vou pedir provavelmente não pedirei na prova, tá? Ah, desculpe, agora virando a página, eu simplesmente disse o seguinte, só que agora eu vou escrever aqui, continuando na próxima página. Então, tinha a expressão A1, que eu não vou reescrever, quero reescrever a última expressão que eu tinha aqui. Eu tinha L, quero azul. Azul. Todo mundo diz ln de y igual a ln de A mais B ln de K vezes x. Aí eu digo, então, o seguinte, eu decrio, virando na página seguinte, na página 9, eu defino o y maiúsculo, dizendo y maiúsculo é o logaritmo natural do y, o azinho é igual ao ln de A, e o bzinho é igual ao b maiúsculo L vezes ln de K. Então, eu tenho que yzinho, só pegando essas modificações que fiz aqui, introduzindo na primeira linha do quadro, yzinho é igual a A mais bx. Pronto. Que ficou exatamente isso é a expressão A2. Exato como a gente tinha discutido agora há pouco, é exatamente a equação de uma linha reta. Tá? Aí eu peço para comparar as expressões A1 e A2, então, deixando claro, voltando aqui, A2 está em quadro, a gente coloca aqui novamente A1, e pronto. Eu tinha uma relação não linear do y com do y na expressão 1, relação não linear de y maiúsculo com x. Usando os logaritmos, eu conseguia obter uma relação linear numa variável yzinho, que é o logaritmo natural do y, e o x. Tá? Perguntas? Então, essa é a primeira vantagem. Ainda na página 9, aí como aparecendo, tem o número 2 pontos, eu digo o seguinte, existe uma relação entre a variação do logaritmo natural e a taxa de crescimento. De fato, para pequenas variações, y pode ser qualquer variável, tá? Pode ser o PIB, poderia ser preço também. Você não vale só para o PIB. Isso aqui é verdade. Quem é esse aqui do lado direito? Isso é a taxa de variação na forma unitária. Então, ao invés de se alguém falar, a variável y cresceu 10%, essa fração seria igual a 0,1. Tá? E isso aqui é a variação do logaritmo natural. Mas qual é a vantagem? Tem uma pequena vantagem. Por exemplo, implementação disso aí no computador é um pouquinho mais rápido. Por exemplo, no Excel, você converter uma variável em logaritmo, você só precisa calcular a variação dela, não precisa de... Porque aqui você tem a variação e uma divisão. Perdão, aqui tem um erro. Bora ver. Mais uma vez, senhores, se tiver alguma diferença com relação às notas de aula, os senhores gritem. Imediatamente. Como é que tá? Aqui está T. Esse subscrito ali estava errado, hein? É T. Agora sim, isso é a variação relativa. Por exemplo, suponha que eu diga aqui que uma dada variável x era igual a 200
na data T e passou para 204. Podem ter certeza que a variação percentual do X aqui nesse caso foi 2%. Tá? Desculpa, estou pegando o celular para pegar minha calculadora. A calculadora que eu tenho hoje é a do celular. Ok? Agora, eu vou, para isso eu preciso da calculadora. Eu vou calcular essa diferença aqui. E só isso aqui é igual a 0,02, tá? Então, é 204, logaritmo natural, e agora 200. É 0,0198. Vamos colocar aqui com 4 decimais. Tá? Tinha mais algumas coisas, mas vamos parar por aqui. Bem relativamente próximo de 2%, né? Então, a variação do logaritmo é uma aproximação muito boa para variação percentual. Inclusive para o gráfico que a gente vai, os gráficos que a gente vai estar analisando já, isso vai ter uma implicação. Aí a Juliana quer fazer uma pergunta. Pode falar, Juliana. Professor, ali embaixo é LNXTM, é isso? T mais 1. T mais 1, entendi. Eu estava confusa, não entendi. Obrigado por perguntar, Juliana. Sempre tiver dúvida, pergunta. Tá bom, obrigada. A caligrafia já não era boa na época do mundo, né, que tínhamos aula de verdade. Não é isso que eu estou procurando, não. Mas tudo bem, podem deixar isso aqui. Tínhamos aula de verdade. Agora, então, é disco de pincel. Eu acho, não é isso que eu quero. Tem um aqui que tem uma borrachinha que eu apaguei. Tá. Lagoa, barra de ferramentas. Cadê? Sumiu o negocinho. Paleta de pincéis. Esse, tá. Você estava falando aqui, né, Juliana? Isso. Obrigado, desculpe, tá? Não, tudo bem. Mais perguntas, gente. Então, agora o que eu estou querendo... Alguém tem uma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu o que eu falei. Então, agora eu vou tentar deixar claro as implicações e por que isso pode ser útil para a gente. Que bom. Eu ia perguntar justamente isso. Por que o log natural é mais vantajoso? Que o senhor tinha comentado, mas acho que você não terminou. Não. Acabou aqui o seguinte. E essa discussão que a gente teve de converter algo que não era linear, a partir de uma relação que não era linear, obter uma relação linear, lembrando que vai ser o y, ao invés de usar o yzão, a gente usa na relação final o yzinho, né, que é o logaritmo do yzão. Eu usei na discussão o logaritmo natural, no desenvolvimento, no quadro e nas notas de aula. Mas o que eu fiz aqui no quadro e nas notas de aula com o logaritmo natural, poderia ter feito com qualquer logaritmo, tá ok? Tá claro, Juliana? Tá claro. Aqui não. Nesse 2 é só para o LN. Entendi. Ok? Entre aspas, aqui, só para o LN. Então, se você, ao invés do LN, eu usasse log na base de 10, por exemplo, eu não ia pegar esse número bonitinho aqui, não. Ia ser outra coisa. Tá? Então, essa ideia que se aproxima a variação percentual, olhando, você pode pegar a variação do logaritmo para calcular calcular aproximadamente a variação relativa, só vale quando você usa o logaritmo natural. Tá? Tá. Ok. Então, agora, por que isso pode ser relevante para a gente? Bom, então, vou tentar, vamos ver se eu... Suponho que eu colocasse aqui um gráfico e colocasse, estivesse mensurando o PIB de um país. Normalmente nós estamos preocupados com o crescimento percentual. Então, eu coloco aqui, o PIB era 200,
passou em um espaço, digamos, de uma década para 300, e mais uma década passou para 400. Tá? Então, aqui é o IB, é o PIB, propriamente dito. Então, vamos lá, digamos aqui seria 1980. Eu não tenho, só estou olhando aqui 1990. Vamos botar espaço de 20 anos, pronto. Aqui em 2000. Tem essa outra observação. E aí, em 2020, eu tenho a terceira observação aqui para o PIB 400. Então, evidentemente, aqui eu ganhei 100 unidades. Nessa passagem aqui para cá também ganhei 100 unidades, tá claro? Tá claro. Agora, o ganho percentual foi de 50%. Ganhou 100 unidades, que é metade, se fizer a conta, variação percentual de 200 para 300, 50%. E o ganho percentual aqui é aproximadamente, vou botar só com uma decimal, 33,3%, que você ganhou um terço. Você tinha 300, ganhou 100, você cresceu um terço. Tá? E agora, quando você olha, se você olhasse aqui para essa escala, cresceu a mesma coisa, só que o crescimento percentual já mudou bastante. Mudaria muito mais se, por exemplo, aqui eu passasse de 1.000 em algum momento, mais à frente, tivesse mais, aí teria que ser no futuro, se com esses anos que eu peguei aqui, tivesse mensurado, eu tivesse algum momento me passasse de 1.000. Vou fazer mais que eu passasse de 10.000 para 10.100. De novo, o mesmo ganho de 100 unidades, mas em termos percentuais, isso acho que é 1%. Vamos ver, são 10% 1.000. Não? Menos que. Vamos lá. 10% de 10.000, 1.000. 1%, 100, não, exatamente, 1%. Então, esse ganho aqui também foi de 100 unidades, mas o percentual foi só de 1%. Só que a minha escala ficou horrorosa, né? Deixa eu tentar corrigir a escala aqui. Teria que ser alguma coisa. E botar um corte aqui. Já vi o que é esse corte. Seria alguma coisa, tentar colocar mais o mesmo tamanho que a gente tem aqui. Então, isso aqui seria, de novo, a distância em unidade. E aqui a gente coloca um pontilhado só para indicar que houve um pulo na escala. Tá? Ok. Então, se você trabalhar, por exemplo, com PIB em dólares, ou PIB a preço constante, para um período longo, daqui a pouco você vai estar lidando com esse problema. Vai ter um ganho de 100 unidades, ou uma unidade aqui é um ganho de 5%, enquanto o ganho de uma unidade, alguns anos à frente, é um ganho de 0,5%, alguma coisa assim. Alguém tem alguma dúvida sobre o esboço, esse gráfico que está esboçado aqui? Suponha que eu trabalhasse agora de forma distinta. Ao invés de colocar o PIB, eu colocasse aqui T e o ln de Y. O logaritmo natural. Aí não. Agora, se eu passei daqui de 5 para 6, o ganho foi de uma unidade. E tem uma variação percentual associada a isso. Seria, na verdade, pelo que a gente falou, aproximadamente 100%. Tá legal? Mais uma unidade, de novo, seria... o ganho percentual seria o mesmo. Ok? Então, a ideia é o seguinte. Quando você está trabalhando com logaritmo natural, se isso aqui tem essa medida aqui de 10 centímetros, que seja, depende da escala que você vai mencionando com uma régua, corresponder a 5%, 10 centímetros lá, anos depois, mais à frente, os mesmos 10 centímetros, corresponde novamente aos 5%. Tá? Então, é melhor, por causa do PIB, a gente está preocupado com o crescimento ou a perda percentual, definitivamente é melhor trabalhar com o logaritmo natural. Perguntas?
Não? Então, a gente avança mais um pouco. E agora eu vi aqui, eu tinha feito a conta que eu fiz aqui com 400 e 200, não me lembro o número que eu tinha colocado, né? Aqui eu fiz com 102,100, é 2%. Tá? Não mencionei aqui nas notas de aula se LN 102 menos 100, pouco da figura com 0,1. Bom, dito isso, vamos agora olhar os gráficos. Figura 1. PIB dos Estados Unidos. Aí eu menciono que o logaritmo natural do PIB dos Estados Unidos, mensurado em bilhões de dólares em 2012, ou seja, 2012 é o ano base, utilizado o preço de 2012 para tudo ali. Então, você tem aqui o comportamento do PIB norte-americano desde 1950 até 2018, eu acho. Porque aqui é exatamente 2015, 16, 17 e 18. E se você for olhar curiosamente, isso aqui é quase que uma linha reta, né? Não é uma linha reta, evidentemente, é só olhar aqui numa linha reta, mas tem um comportamento, pelo menos trecho aqui seria aproximado por essa linha reta aqui. Aqui teria mais ou menos uma outra linha reta. Comportamento próximo de ser linear. Aí eu não vou fazer, mas acredito. Até, bom, se eu tivesse colocado, ao invés de colocar o logaritmo, tivesse colocado o próprio PIB, eu teria algo desse tipo, assim, uma curva exponencial. Aproximadamente exponencial. Bom, vamos agora olhar o próximo gráfico, eu tenho parte da discussão, o relevante é comparar os dois gráficos. O próximo é o do Brasil. Ok? Observe que aqui, se você fosse aproximar com uma linha reta, esse pedaço se aproximaria com essa linha reta aqui, ou algo parecido. Não é exatamente, estou fazendo... Tem uma técnica chamada mínimos quadrados ordinários para você fazer isso, eu estou fazendo visualmente, nunca vai ser perfeito com o visual. E com essa outra. Mas o que é relevante aqui é que se você for se aproximar com uma linha reta, você vê que de 1980 em seguida, é como se a linha reta tivesse uma inclinação menor, né? Está claro isso para todo mundo? Qual é a implicação disso para a gente aqui? É que a economia brasileira passou, na média, a crescer mais devagar a partir de 1980. Isso aí é o PIB, tá? Depois a gente vai falar do PIB per capita. Então, eu vou fazer... Alguém quer fazer uma pergunta sobre os dois gráficos? Então, na página seguinte, página 10, eu faço alguns comentários sobre os Estados Unidos. Primeiro, vou botar aqui o gráfico dos Estados Unidos, como comentário específico dos Estados Unidos. Primeiro, tem uma tendência de crescimento. Claramente, você olha aqui, o PIB veio crescendo. Só que, quando a gente quer pensar em crescimento pelo um espaço assim, de 20, 30 anos, você, ao invés de olhar para o PIB, deveria olhar para o PIB per capita. Mas o PIB per capita dos Estados Unidos também cresceu no período. Há períodos veja bem, dizer que tem uma tendência de crescer ao longo do tempo não quer dizer que vai crescer todo ano. Há períodos de recessão. Exemplo, 1974. O que você está dizendo? Pega aqui 1975. É esse pontinho aqui. Aqui é 74 e aqui é 73. Então, ó, 73 estava aqui. É esse pontinho ali. O PIB de 74 foi menor que o de 73. Por sua vez, o PIB de 75 foi menor que o de 74. Então, apesar da economia americana ter uma tendência de crescer, você observar que ela teve uma tendência de crescimento nesse período avaliado, 1950 a 2018, você acha períodos como 74, 75, onde o PIB caiu. Caiu no ano de 74, caiu no ano de 75, quando comparado ao de anos anteriores. Tá? Deixa eu só até aumentar isso aqui um pouquinho. Eu estou falando que de 75 para 74 caiu, agora eu estou com dúvida. Caiu. Parece que caiu. Hein? Bem leve a queda, ou seja, daqui para cá tem uma queda. Aparece a caneta ali para vocês, aparece alguma coisa, né? E agora, daqui para cá tem uma queda um pouco mais só, mas também tem uma queda. Vamos lá, vou aumentar aqui de novo.
A maior parte das economias do mundo tem essa tendência de crescimento. Não, algumas crescem, tem uma tendência de crescimento mais acelerado, outra mais lento, mas quase todas têm. Nós temos, então, como eu falei, período de recessão, mostrei 74, 75, você tem também 2008. Cadê 2008? Aqui a gente acha 2010, esse é o ano de 2010, aqui é 2009, aqui é 2008, então, assim, 2000, aqui é 2007. 2008, PIB foi quase que igual, ou um pouco menor que o de 2007, 2007 está aqui, 2009 caiu, começou a se recuperar em 2010. Mas você veja que o PIB de 2010 parece que foi aproximadamente igual ao de 2008, quando a gente olha para o gráfico com cuidado. Para ter certeza, teria que olhar para o número exato. Tá? Aí, na terceira bolotinha aqui vazada, eu falo padrão comum, crescimentos com recessões esporádicas a diversas outras economias. A maior parte dos países, se você for olhar, vai ter um comportamento desse tipo, uma tendência de crescimento com recessões acontecendo esporadicamente. Tá? Falei, então, aqui nesse gráfico, no caso dos Estados Unidos, 74, 75, 2008, você observa que aqui também tem uma. Aqui também tem outra. Tá? E é mais uma aqui. Ó. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até agora? Então, vamos olhar o Brasil. O Brasil, primeiro comentário que eu faço. Também temos crescimentos com recessões esporádicas. Tá? Por exemplo, aqui temos uma recessão aqui, outra aqui. Tá? Aqui tem uma pequena recessão, foi um pouco antes do golpe que levou os militares ao poder, em 64. Tá? Aqui no o PIB não chegou a cair, mas você pode ver que desacelerou, vinha crescendo bem rápido, aqui cresceu, mas cresceu menos do que havia crescido nos anos anteriores, ali em 56, mais ou menos. A economia brasileira também é marcada por crescimento com recessões esporádicas. E uma desaceleração após 1980. O que eu estou dizendo? Desaceleração do crescimento. Se fosse uma aproximar com uma reta, teríamos isso aqui e depois isso aqui. Ou seja, continuou com uma tendência de crescimento, mas bem mais vagaroso esse crescimento. Ou seja, se antes crescia em média 6%, não estou dizendo que o valor é esse, mas que antes crescia 6% em média ao ano, agora em média está crescendo 2% ao ano. Uma coisa desse tipo. Perguntas. Aí eu faço comentários gerais. Não. Eu vou passar para o próximo passo. PIB per capita do próximo gráfico. PIB per capita do Brasil. Dados de 1900 a 2018 de novo, eu acho, ou 19. Vamos lá. 15, 16, 17, 18. 2018, tá? Dados. IPEA-Data e IBGE. IPEA-Data é um site do IPEA, tem um link para esse site do IPEA-Data. IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é um órgão do governo federal, dedicado à pesquisa na área de economia, como o nome diz, e ele mantém um site chamado IPEA-Data, que tem muitas estatísticas econômicas, é simples de usar, você baixa direto o Excel, importa os dados em formato Excel, bem simples de usar. E só para não haver dúvida, o IBGE divulgou dados, tem dados do PIB brasileiro, se não falha a memória, de 45 ou 47 em diante. O Brasil começou a computar o PIB ali em 1960, 70 e foi feito um cálculo retroativo. Não que seja 45, não me lembro exatamente, mas digamos que o 45 seja o primeiro ano que o IBGE divulgou a sua estatística. Aí o IPEA-Data está usando os dados do IBGE. Então, acho que eu peguei tudo do IPEA-Data, exceto os 2 últimos anos, agora não me lembro exatamente, que eu fui buscar no site do IBGE. E aí o IPEA-Data usa também os dados do IBGE até 45 e, antes de 1945, o cálculo de 2 pesquisadores, Cláudio Contador e Cláudio Haddad, tá? Que fizeram estimativas do que foi o PIB brasileiro para esse período que antecedeu 1945. Ou 1947, não me lembro exatamente. Aí, primeira coisa que eu discuto aqui, faço alguns comentários. Maior volatilidade no período 40-45. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, olha aqui, cresceu, aí uma recessão aqui, aí vai lá, uma recessão relativa, estagnou aqui, aí voltou a crescer. Mas observe como é que aqui no começo fica subindo e descendo com muito mais frequência, né? Então, aqui tem o PIB era mais volátil aqui. Inclusive, aqui não teria uma tendência de crescimento. Né? Se fosse traçar uma linha reta, a tendência seria bem suave. Isso aqui nem foi uma linha reta, né?
quando você for olhar nesses primeiros 20 anos aqui, de acordo com esses dados, a economia brasileira, o PIB per capita, perdão, o PIB vinha crescendo, que é o PIB per capita, que é a razão PIB e população, era praticamente constante. Tá? Então, você ter, posteriormente, a partir de 1945, aparentemente passou a oscilar menos, o PIB per capita teria ficado menos volátil. Aí a pergunta, isso depende dos dados? Será que os dados de 1945 são menos confiáveis, porque foram estimativas feitas por dois pesquisadores que não tinham a equipe do IBGE, imensa, os recursos do IBGE? Ou ocorreu algo chamado a grande moderação, que aconteceu nos Estados Unidos? A grande moderação é que depois da Segunda Guerra Mundial, a economia americana passou a ter recessões menos intensas do que ela tinha. Quando tinha uma recessão, ela tem que ser mais curta, menos intensa do que aquelas que aconteciam antes da Segunda Guerra Mundial. Então, alguns atores dizem que a economia americana ficou menos volátil, após a Segunda Guerra Mundial, chamaram esse nome de grande moderação. Então, não está claro aqui se a gente teve um fenômeno similar no Brasil ou se é também um problema decorrente, ou se isso é simplesmente uma consequência dos dados. Né? Não sei dizer. Tá? Perguntas até aqui? Vamos, então, agora olhar outra coisa. O que você acha? Eu digo, até 1918, vamos achar 20. Está aparecendo ali alguma coisa, né? O que eu estou marcando para mim aparece uma canetinha, para você está aparecendo um quadrado, não é isso? É isso? Isso, É um quadrado com a caneta dentro. Ah, tá, mas está dando para ver que onde eu estou marcando, né? 1920, 19, 18. Então, 18 seria esse pontinho aqui. Então, você vê que nesse período aqui, você tinha o que eu falei, a economia quase não crescia. Um ano crescia, depois caía, e isso eliminava o crescimento dos anos anteriores, crescia de novo, crescia por 2, 3 anos, aí caía. Era essencialmente a economia, em termos de PIB per capita, estagnado. Tá? A partir de 1919, então aqui é 20, 19 está aqui, a gente entrou, economia 19, que relativamente a 18 cresceu, a gente entrou num período de crescimento acelerado. Nesse período, até 1980, a economia brasileira foi uma das que mais cresceu em termos per capita, que mais cresceu no mundo. O Brasil cresceu bastante. Tá? E isso foi seguido pelas chamadas décadas perdidas, que seria o período de 1980. Desculpa, não, tentar botar aqui, marcar em vermelho. 80 estaria aqui. 90 seria isso aqui. 2000 estaria aqui. Então, vocês olham que a economia brasileira, que teve essa tendência de crescimento linda aqui, ó, e é o seguinte, foram positivas. Nós, brasileiros, ficamos mais ricos no período. Tá? Aqui ela... Ops, não era isso que eu queria fazer. Eu queria outra coisa. Essencialmente estagnou aqui. Ó. Ficou quase que... um crescimento muito baixo. Mas ali a taxa de crescimento do PIB per capita foi de 0,1%. Tá? Então foram chamadas décadas perdidas, 2 décadas perdidas que nós tivemos, 80, 90, 90, 2000. Houve uma retomada do crescimento após 2005. Tá? Aqui já vinha crescendo devagarzinho, aí depois acelerou. E temos uma crise após 2014. Então, olha, aqui está 2015, 2014 está aqui. Então, isso aqui é 2014, aquele período ano que está ali. E temos uma recessão. E depois, o período de Covid, isso não aparece aqui no gráfico também. Em termos econômicos, evidentemente, não foi algo muito positivo. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Dúvidas, comentários, críticas, protestos? Não? Ninguém vai falar nada? Uau! Então vamos em frente. Aí, na página seguinte, eu apresento uma tabela. Aqui um pouquinho. Acho que 280 vai ficar perfeito. Não, tem que ser um pouco menos que 280. 250, cadê? Vou ter que escrever. Não tem 250.
Vou botar 200 aí, como é que fica? É muito pequeno. Quero escrever 250. Vamos lá, 250. Né? Então, eu peguei a tabela 2, o PIB per capita de alguns países. No caso, são 4 do Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul e México. Coreia do Sul porque foi um dos países que mais cresceram, continua crescendo. Tá? Depois que o Brasil parou de crescer em 80, a Coreia do Sul continuou crescendo. O México, que é um país com o qual nós frequentemente fazemos comparações, e os Estados Unidos, que são tomados como padrão de referência para essas análises de PIB per capita, quando você vai comparar PIB per capita de vários países. Coisa mais comum que tem é, por exemplo, um pesquisador levanta os dados de PIB per capita de 100 países, ou de 50, que seja, de 50 países. Ao invés de falar que o PIB per capita desse país é $2.000, do outro é $3.000, ele apresenta todos os PIBs per capita como fração do PIB americano. Então, diz assim, olha, tem esse país aqui, o PIB per capita dele é 0,7, quer dizer que é 70% do PIB per capita dos Estados Unidos. Tá? Abaixo da tabela, eu coloco a fonte dos dados básicos na segunda linha, Penworld Table, também tem um link para esse projeto, para o site desse projeto. Penworld Table é uma base de dados que basicamente pesquisadores se dedicam a levantar os PIBs, dados de PIB, PIB per capita de vários países, é bem aceito pelos economistas, é confiável. Então, assim, se você quer, normalmente, o primeiro lugar que você quer levantar PIB per capita de vários países por períodos longos, se não o primeiro, mas um dos primeiros lugares que os economistas vão para atrás de dados é Penworld Table. E aí eu comentei aqui, a conversão em dólares levou em conta a PPC. PPC quer dizer paridade do poder de compra. O que é isso? Que basicamente você tem o PIB per capita do México em pesos mexicanos, o PIB per capita do Brasil em reais, você faz para comparar os dois, converte os dois em dólares, né? Para poder, então, esse aqui é dos $5.000, esse outro é $4.800. Porém, tem um outro fator que você tem que levar em conta, além de a conversão na unidade monetária, é que, às vezes, o equivalente a $1, o que ele compra nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que $1 compraria no Brasil. O que eu estou querendo... Claro que a moeda... Não, estou dizendo o seguinte, você pega... Vamos facilitar. Suponha que a taxa de câmbio real-dólar é R$5 por dólar. Então, com $1, alguém consegue tomar 2 cafés expressos nos Estados Unidos. Aí ele chega aqui com $1, converte R$5, vai tomar café expresso, só consegue tomar um café expresso. Aí, digamos que sobra para facilitar, toma um café expresso. Então, qual foi o problema que teve? $1 comprou 2 cafés expressos nos Estados Unidos, porém $1, quando chegou aqui, convertido para reais pela taxa de câmbio em vigor, somente comprou um café expresso. Então, o dólar não tem o mesmo poder de compra nos dois países. Então, alguns os pesquisadores, no caso o pessoal da Penworld Table, fazem uma correção devido a essa diferencial de poder de compra. Então, eles tentam fazer um ajuste na hora que eles fazem a conversão para dólares, levando em conta a paridade do poder de compra, que pode ser diferente, o poder de compra que pode ser diferente de um país para o outro. Tá? Perguntas até aqui. Então, vamos olhar rapidamente para essa tabela e ver o que a gente tem. Eu peguei alguns anos, então, quais são os anos? 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2017. Fiz intervalo de 10 anos, tudo. Não fui até 2020, porque quando eu peguei ali não estava disponível de 2020. Acho que eu levantei esses dados em 2019. Certamente não estava disponível em 2020. Possivelmente ele não está disponível em 2020. Talvez daqui a um ano, 2020 esteja disponível. Aí o Henrique vai fazer uma pergunta. Fala, Henrique. Só uma curiosidade, existe algum dado que mede bem essa disparidade de poder de compra? Qual o melhor jeito de ver isso? Basicamente, você tem que... Você quer medir a diferença no poder de compra. O possível, aí não tenho certeza, mas acho que o possível caminho seria o seguinte: você calcular, que basicamente, como é que isso é feito, só para entender o que acontece aqui. Você tem valores, digamos que a gente vai usar essa letra, essa taxa de câmbio esse é a taxa de câmbio reais por dólar, tá? Ok?
Então, você tem um valor qualquer, X, que está expresso em reais. Quando você dividir X pelo E, você vai, deixa eu dar um nome para ele, que é o Z, você vai ter, o Z vai estar mensurado em dólares, ok? Então, por exemplo, X é 200, são 200 reais, você divide por 5, digamos que seja 5 a taxa de câmbio, você tem 40. 40 o quê? 40 dólares. Está me acompanhando até aqui, Henrique? Sim. Ok? O ponto, quando você faz esse ajuste para paridade de poder de compra, você não divide pelo E. Você divide por uma outra taxa de câmbio, que eu vou chamar de ETIL. Que é você pega a taxa de câmbio e faz um ajuste nela para ela embutir essa diferença de poder de compra. Tá? Aí, uma possível maneira de você mensurar isso que você pediu seria calcular a razão dessas duas, por exemplo. Tá? Ok? Se, por exemplo, se isso aqui fosse igual a 1, é que você não precisa fazer ajuste do poder de compra, que não teria diferença. Ok? Sim. Tá, agora, realmente, eu não sei se alguém mensura exatamente essa diferença ou a diferença do E para o E. Se as pessoas não preocupam com a diferença de E para o ETIL. Não é impossível que daqui eu consiga chegar na taxa real de câmbio, mas foge um pouco. Mas e tem uma outra variável que a gente chama de taxa real de câmbio, que é relacionada a isso, a gente vai discutir depois. Então, agora, pergunta é como é que calcula o ETIL? Esse aqui é relativamente simples, né? Você olha, por exemplo, olha para os indicadores. Qual é tem esse tem o preço de uma ação, tem o preço da moeda estrangeira, da taxa de câmbio. Você pode olhar, ver a informação no site do Globo Online, do Valor, no site do Banco Central, no site da BMF Bovespa. Tá? O cálculo do ETIL é mais complicado. Você tem que levar em conta preço, na prática, uma cesta de bens nos Estados Unidos e uma cesta de bens no Brasil. Você não faz o ajuste só para o café expresso ou só para a batata. Você leva em conta um conjunto de bens, e o ajuste sempre vai ser médio. Né? O ajuste que você fizesse, que colocaria, que eliminaria a diferença no caso de café expresso, não seria o mesmo ajuste que você teria que fazer se você estivesse olhando, por exemplo, para o pão francês, alguma coisa desse tipo. Ok? Entendi. Mais perguntas, gente? Bom, então, o que a gente tem aqui? O PIB per capita, se a gente for olhar, parece aqui, tudo está mensurado em dólares de 2011. Tá? Então, preço, esse período base, ano base 2011. PIB per capita do Brasil, em 1960, 2.227, era aproximadamente 12,73%, quase 13% do PIB americano. O dos Estados Unidos, evidentemente, era 100% do PIB americano. Da Coreia, era apenas 6,36%. Do México, aproximadamente um terço, 33,68% do PIB americano. Então, na verdade, você pode olhar também para esses números aqui. O PIB per capita da Coreia, em 1960, era aproximadamente metade do PIB per capita do Brasil. Tá? Podemos até fazer a conta exata. Vamos calcular o PIB da Coreia como uma fração do PIB brasileiro. Aproximadamente metade. Mas pode ter um número exato. Ok. Com 4 decimais, essa é uma caneta. É mais difícil escrever aqui do que no quadro. Muito mais. Então, eu vou colocar no quadro. Vamos lembrar, isso que eu estou colocando aqui, vou apagar isso aqui. Isso para primeiro ano, 1960. Isso aqui diz respeito, então, ao PIB da Coreia como fração, como dividido pelo per capita, né? PIB per capita da Coreia dividido pelo PIB per capita do Brasil, com 4 decimais, era isso aqui. Bem próximo da metade. E, relativamente ao México, nós tínhamos um pouco mais do que um terço do PIB mexicano. É que um terço do PIB mexicano
um terço de 33,68, aproximadamente 11. Então, a gente estava um pouquinho acima de um terço do PIB per capita do México. Vamos agora olhar aqui em 2017. O PIB brasileiro per capita era 25%, um quarto do PIB americano, então passou disto aqui para isso aqui, ou seja, uma fração do PIB americano nós dobramos. Então, em termos per capita, o Brasil, no período de análise, 60 de 1917, cresceu mais que a economia americana. Mas agora, vamos olhar os danadinhos aqui. Olha só, gente. Impressionante, né? E agora, vamos calcular o que era o PIB per capita desses danadinhos da Coreia como fração do PIB per capita brasileiro em 2017. O número vai ser aproximadamente 2,5. Vamos ver. (37, 725, 14,109 divide 267,31. Sim. Ok? Então, isso aí. Então, isso aqui. O PIB per capita dos coreanos era aproximadamente metade. Coreia do Sul, né? PIB per capita do pessoal da Coreia do Sul. Aproximadamente metade do PIB per capita do Brasil. Em 1960, 2017, é agora 2,6738. Tá? Coreia do Sul cresceu bastante. O Brasil cresceu relativamente bem até 1980, depois estagnou. Podemos até comparar, eu tenho aqui no meio, vamos aqui olhar. A Coreia estava crescendo mais rápido, ela estava tirando a diferença para o Brasil. Mas até podemos ir olhando, inclusive, aqui, o que eu te marcar tudo aqui primeiro. Aqui o que o Brasil fez. 12,73. Cresceu aqui também no espaço de 10 anos. Aqui cresceu também. Aqui, ó, caiu. Cresceu um pouquinho, cresceu bastante, caiu um pouco. Tá? Então, assim, nesse período aqui, de 60, 80, o Brasil conseguiu tirar a diferença para os Estados Unidos. Tá? 60, 80. Depois caiu, tirou a diferença, aqui tirou relativamente bem. Lembra, a economia do Brasil voltou a crescer em 2006, 2005, e cresceu relativamente bem até 2010, 2011. E aí depois voltou a cair. Tá? Agora, a Coreia do Norte, como fração dos Estados Unidos, ó, 6, teve 6, 8, deixa eu usar só a parte inteira, 6, 8, 16, 33, 47, 64, 67. Agora aqui já está tirando bem rápido, agora aqui já está tirando um pouco mais devagar. Tá? Aqui, percebe que aqui são somente 7 anos, aqui, mas são 10. Tá? E no caso do México, se for comparar, vocês vejam que o México, nesse período como um todo, ele ficou com o PIB per capita na faixa de um terço do PIB per capita americano. Aqui, aproximadamente um terço, aqui um pouco menos que um terço. Tá, aqui estava até bem, 43,64%, mas depois desacelerou. Tá? Ok? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, infelizmente, o Brasil não é o país que tem crescido muito, infelizmente. E qual é a consequência disso? Quer dizer que nós somos mais pobres, né? Que seríamos se o país tivesse crescido bastante. Dúvidas? Perguntas? Não? Então a gente vai passar agora aqui para a próxima tabelinha. Que na verdade a tabela A3, que começa na página 12 e continua na página 13. Aqui eu tenho os dados da renda per capita de vários países em 2015. Conversão em dólares. Como você olha aqui embaixo, no final levou em conta a PPC.
utilizou-se a renda nacional bruta, então isso é renda per capita. A renda nacional bruta é o equivalente igual ao produto nacional bruto. A fonte aqui foi o Banco Mundial. Agora eu vou aqui olhar os países ricos. Então, eu preciso assim, eles estão ordenados da maior renda per capita para menor, né? Então começa aqui com 121.090, 120 mil renda per capita, isso é anual. E a menor, $750. República Centro-Africana aqui. Por um dia, 760. Então, vamos olhar os países com maior renda per capita, que eu acho que é o mais interessante. Isto aqui é um país produtor de petróleo, que é uma cidade-estado, produtor de petróleo, Singapura, cidade-estado, produtor de petróleo. Agora aqui Luxemburgo, que é um país pequeno, né? Suíça, que é um país pequeno, mas maior que Luxemburgo. Noruega, que também tem petróleo. Continuar olhando. Estados Unidos, que tem petróleo e muitas outras coisas. Hong Kong. A Arábia Saudita, que tem petróleo. Irlanda, Dinamarca, Holanda, Áustria, Alemanha, Suécia, Islândia, Ilhas Caimã, Bélgica, Austrália, Bahrein, que tem bastante petróleo, Canadá, Finlândia, Japão, França, Reino Unido, Oman, que tem muito petróleo, Itália, Aruba, que não é uma nação grande, Nova Zelândia, República da Coreia, isso é Coreia do Sul, tá? E os nomes estão em inglês porque eu baixei os dados do Banco Mundial em inglês, aí no que traduzir todos os nomes, deixei em inglês mesmo, tá? Israel, Espanha, Ilha de Malta, acho que é São Martin, na verdade nem sei, Trinidad e Tobago, está com uma renda per capita elevada, Trinidad. Ilha de Chipre, República Tcheca. Bom, Portugal aparece aqui. Grécia, que já não está mais. Talvez aqui. Bom, quem são esses países mais ricos, de forma geral? Produtores de petróleo ou grandes produtores e exportadores de petróleo, né? Ou democracias estáveis, e algumas cidades estão aqui. Singapura, acho que não é um regime democrático, mas eu posso estar enganado. Tá? Singapura é uma cidade-estado, uma cidade que é nação. Tá? Em democracias estáveis, quer dizer, não é que virou democracia há 10 anos, 20, não, já tem uma tradição democrática mais longa, né? Como França, Reino Unido, Bélgica, Austrália, Suécia, e assim vai. Tá? Perguntas? Até aqui. Vocês não vão perguntar nada? Nada? Eu não tenho perguntas, professor. Não, Juliana? Não. Ok. Então, nós temos ainda 15 minutos. Vamos tentar aproveitar bem esses 15 minutos. Então, só retomar aqui um ponto que eu não sei se todo mundo ouviu. Eu acho que algumas pessoas entraram depois que eu falei. Infelizmente, parece que aquela tentativa de agendar não funcionou direito no seguinte sentido. Todo mundo recebeu e-mail com convite e quando as pessoas clicaram no e-mail, eu ainda tive que autorizar manualmente aqui a entrada. Como eu tinha falado, quando eu testei, usando essa conta do Google que eu estou usando para dar aula e uma outra conta minha, não precisava. Eu entrava lá direto. O Alexandre, outra conta, entrava na aula do professor Alexandre sem problema nenhum. Então, nós vamos desistir dessa agenda e o que vai acontecer é que daqui para frente, a menos de um engano da minha parte, no começo de cada aula eu mando um e-mail para todo mundo. Tá? E aí a pessoa não precisa que eu clique para autorizar o ingresso. Sendo que, talvez eu receba um e-mail dizendo que o evento está cancelado, não quer dizer que eu desisti da aula, não. Só quer dizer que eu deletei lá da minha agenda, tá bom? Tá? Agora, gente, vamos aproveitar esses 10 minutos aqui para falar de algumas coisas importantes. Eu gosto muito de economia, não sei se parece,
Talvez não devesse parecer, né? Parece que eu gosto de economia como ciência. O que vocês acham? Sejam sinceros. Sim. Parece, deve ser bom. Ótimo. Porque outro dia eu estava olhando uma entrevista de um juiz da Suprema Corte americana e a empolgação, assim, claro, eu incluí um livro dele, a admiração que ele tem pelo sistema judicial, pela justiça americana, é evidente, né? Aí eu pensei, deve ser legal o cara ser juiz da Suprema Corte americana e acreditar que o sistema judicial do país, ou ser juiz de uma Suprema Corte de um país qualquer e acreditar que a justiça do seu país funciona relativamente bem quando comparada dos outros. Não que seja perfeito, ele deixa isso claro. Deve ser algo gratificante. E talvez motive as pessoas, me motivou em algumas coisas que na hora que eu estava lendo. Então, talvez, se o professor parece que gosta da matéria que ele está dando, talvez ajude a motivar os alunos. Então, o que eu realmente gosto muito de economia. Professor, posso perguntar qual juiz? O penúltimo, não, o antepenúltimo, Neil Gorsuch, que ocupou a cadeira que era do Anthony Scalia, foi o primeiro indicado pelo Donald Trump. Certo. O Neil Gorsuch. Ele realmente ele tem uma grande admiração pelo sistema judicial americano. E você acompanha os acontecimentos lá nos Estados Unidos, mais ou menos, Henrique? Bom, eu tento. Tenta. A gente tenta. Tá certo. E na economia como ciência, ela pode ser, a grosso modo, ela se divide em duas grandes áreas. Macroeconomia e microeconomia, com frequência eu falo assim, macro e micro. Por exemplo, vou dar aula de macro, vou dar aula de micro. Tá? Os alunos falam também, tem prova de macro, tem prova de micro, essas coisas. O livro texto de micro, quando ao invés de falar macroeconomia e microeconomia, fala só macro e micro. São duas grandes áreas. E qual é a diferença dessas duas? Bom, basicamente, por exemplo, em macroeconomia, você está preocupado com a taxa de inflação, que basicamente você está falando da variação de uma média dos preços, ou seja, do nível, do conjunto dos preços que você está preocupado. Enquanto, às vezes, em micro, você está preocupado com a determinação de um preço, ou de um preço no mercado. Por exemplo, isso é uma ferramenta da teoria microeconômica, esse arcabouço gráfico bem simples aqui de demanda e oferta. Você utiliza esse arcabouço para falar da determinação do preço de um dado bem e discutir o que acontece com esse preço, com a quantidade de equilíbrio também, quando a oferta e a demanda se deslocam. Então, a grosso modo, então, macroeconomia está preocupada com variáveis se não individuais, acho que individual não é uma boa palavra, agora está me faltando. Coloca assim, a macro está preocupado com médias e variáveis agregadas, por exemplo, a renda da sociedade, enquanto o micro estaria preocupado com a renda de um indivíduo, um grupo de indivíduos, o preço de um bem ou de um pequeno grupo de bens, assim vai. Não é exatamente isso, mas podemos, a grosso modo, fazer essa distinção. Bom, diferenciado dessa forma. Esse aqui, esse curso que nós estamos fazendo, é um curso básico de macroeconomia aberta. Tá? Aberta, quer dizer, para uma sociedade, qual é o interesse do estudante de RI, que transaciona com outras sociedades. Então, não vamos falar de taxa de câmbio, que é o preço entre duas moedas. A taxa de câmbio real-dólar é o preço do dólar em moeda do Brasil. Né? Bom, uma coisa importante, mas que é fundamental em teoria econômica, é a ideia de incentivos. E que isso está mais a discussão dos incentivos faz mais parte da área de micro, mas pode também ter relevância na área de macro. E o que diabo é isso? É mais fácil dar um exemplo. Por exemplo, exemplo simples aqui, que vocês já estudaram. Então, você olha aqui para a curva de demanda. Então, por exemplo, se o preço era
10 e as pessoas compravam 80 unidades, quando o preço vai para 12, as pessoas passam a comprar 70 unidades. Tá? Então, ops! Pelo amor de Deus, né, Alexandre? E ninguém falou nada, hein? Tudo trocado, né? Pelo amor de Deus. Então, já quando o preço era 8, as pessoas estavam comprando 90 unidades, aí o preço passa para 10, as pessoas passam a comprar 80 unidades. Então, vai fazer o seguinte, a elevação do preço criou um incentivo para que as pessoas comprassem uma quantidade menor daquele bem. Tá claro? Então, na verdade, inclusive, o preço é o incentivo mais antigo, desses conjuntos, por todos os possíveis incentivos que os agentes econômicos podem se defrontar, é o incentivo mais antigo, assim, não, mas é o mais tradicional que os economistas utilizam nos seus estudos. Tá? Então, inclusive, antigamente, até era comum, até, digamos, década de 60, o que nós chamamos de microeconomia ser chamada de teoria dos preços. Mas o fato é que preço não é o único incentivo, existem muitos outros incentivos. Por exemplo, a prova cria um incentivo para que o aluno estude, né? Você chegar a um curso, não tem prova, muita gente não vai estudar, não vai estudar nada, ou vai estudar muito pouco, porque não vai ter cobrança. Então, a prova ela funciona também para induzir as provas, as avaliações, para induzir o aluno, os alunos a estudarem a matéria. Uma multa, se você atrasar o pagamento da taxa de condomínio, tem uma multa de 5%, 10%, não sei. A multa é um incentivo para que a pessoa pague aquela dívida, aquela conta no prazo. Tá? Uma pena de prisão é um incentivo para que os indivíduos não se engajem em atividades criminosas, e assim vai. Então, a ideia de incentivo na economia é incentivo qualquer coisa que pode fazer com que um agente se engaje ou não numa atividade, ou aumente ou reduza a sua dedicação a dada atividade, tá? Ou mude o seu comportamento. Então, é uma coisa extremamente ampla. E os incentivos têm um papel central na determinação dos resultados econômicos. O que eu estou querendo dizer? Vou tentar dar um exemplo simples aqui. Pensar algo que os senhores conhecem bem. Eu também conheço. Passei por onde os senhores estão passando e depois, ao invés de ir embora, fiquei no mesmo lugar. Pensa, esse quadrado aqui seria um sistema educacional. Tá? Aí eu vou desenhar aqui uma portinha de entrada. Pode facilitar, vamos pensar que isso aqui é só o sistema universitário, tá? Só passar Então tem uma porta de entrada aqui. Um local para entrar. E tem aqui uma saída. Só que ao sair disto aqui, a pessoa ingressa no mercado de trabalho. Vou só usar aqui MT. Vou colocar a mesma linha, pronto. Ok? Então, a ideia é que o indivíduo ele entra, por exemplo, na universidade, mas também, por exemplo, entra na escola primária. Ali. Vai adquirindo habilidades, conhecimentos, recebendo treinamento aqui nesse sistema educacional, e quando sai, ele vai para o mercado de trabalho. Então, vamos, num primeiro momento, botar isso, coisa bem simples, pensar aqui no sistema universitário, onde as pessoas entram lá com 17 para 18, 19 anos, nessa faixa, uma parte dos alunos. Agora, considere a seguinte situação abstrata.
2 países que têm um sistema educacional idêntico. Professores igualmente qualificados, universidades igualmente equipadas. Tá? Ou seja, os alunos terão as mesmas oportunidades, os mesmos disciplinas. Porém, o país A tem um mercado de trabalho extremamente dinâmico, onde quem tem um bom treinamento, aprendeu bastante coisa no sistema educacional, vai ser muito bem remunerado. E o país B, coitadinho, tem um mercado, a economia está muito mal, e tem um país que não cresce, estagnado, cheio de desemprego, ninguém consegue uma colocação. Pergunta para os senhores, o esforço dos alunos, como regra geral, é claro que cada aluno tem um número grande de alunos, né? Vai ter um bando, se você falar que tem 5 milhões de alunos dentro do sistema educacional, nos 2 países, vão ter 500 mil, em qualquer um dos dois, pelo menos 500 mil, qualquer um dos 2 países, estudando a beça, é evidente. Mas como regra geral, colocando de outra forma, qual dos 2 países proporciona um incentivo maior para que o estudante se dedique ao curso? O país A ou o país B? Lembra? Até incluí o sistema educacional mesmo nos 2 países. O que muda é o mercado de trabalho, a perspectiva profissional do egresso. O que vocês acham? Mesma coisa? Ninguém vai. Não, alguém tem que ter opinião. Estou falando, não é possível. Estou falando sozinho? Alguém, por favor, alguém se manifeste. Ninguém quer falar, então eu vou falar. Me parece que o incentivo para os alunos estudarem é maior no país A do que no país B, não é isso? Ou eu estou inventando? Vocês discordam? Obrigado por concordar, Juliana. Então, agora, vejam só que coisa fantástica, no sentido assim, esse exemplozinho simples que eu coloquei, olha o seguinte, Alexandre, olha só o que a gente está dizendo, e vocês concordaram, eu só coloquei o problema, vocês concordaram. Assim, você coloca os mesmos professores, as mesmas estruturas, e você vai ter um resultado diferente. Simplesmente porque as perspectivas dos estudantes são melhores, muito mais promissoras, uma situação econômica muito mais favorável no país A do que no país B. E eu coloquei esse exemplo aqui para a universidade, mas se você acreditar que os pais estão preocupados com os futuros dos seus filhos, vale a mesma coisa até em escola primária. Porque, é claro, qualquer pai e mãe se preocupa, 99% deles, com o bem-estar do seu filho, com a educação do filho, mesmo pais que não estudaram uma escolaridade muito elevada, vão se preocupar com o desempenho dos filhos na escola, vão querer, não, vai, estuda, é importante, o estudo é o caminho. Mas isso vai acontecer com muito mais frequência num país onde as pessoas têm boas perspectivas econômicas, né? Então, é impressionante quando você pensa o papel dos incentivos é imenso. Então, a ideia é assim, você chegar num país que tem uma estrutura jurídica, política, desfavorável à atividade econômica, você pode pegar aquele país e colocar lá tudo que, por exemplo, tem nos Estados Unidos ou no Japão, e não vai reproduzir o resultado dos japoneses, dos americanos, nem do pessoal da Coreia do Sul. Não vai. Porque se você não tem não é só a fábrica, o maquinário, a rodovia, ou as pessoas, não é só isso. Depende também de toda a estrutura jurídica, das instituições e outros fatores que vão afetar a atividade econômica. Ok? Perguntas? Então, a gente está parando por aqui o tópico 1, está encerrado. E aí, o que vai acontecer na próxima aula? Vai acontecer que eu vou... Falei na primeira vez no semestre, na turma do Congresso no semestre passado, tinha um texto, uma coisa que eu escrevi em algum momento, eu levantei uns dados antigos, dados bem antigos.
da época do nascimento de Cristo. Mas, quer dizer, não foi eu que fui buscar, né? Alguns autores tinham feito isso. Mas estatística, a gente entendeu o quanto a economia mundial cresceu nos últimos 2.000 anos e ver se nós estamos melhorando ou piorando. E parece que os alunos gostaram bastante, então nós vamos fazer isso. Né? É um material que não está nas notas de aula. Aí a gente vai discutir aqui no quadro, eu apresento, aí tem um material que depois eu disponibilizo no dia da apresentação, da aula, né? Eu disponibilizo um link para quem quiser baixar o material. Perguntas? Não? Então, nós estamos parando por aqui. Obrigado, Camila. E a gente retoma na quarta-feira. Lembrando que eu vou eliminar aquele evento da agenda e daqui para frente passar a mandar um e-mail toda hora, quando a gente chegou a fazer 1 ou 2 vezes, que infelizmente esse na agenda, por algum motivo que não entendo, não eliminou a necessidade do aluno receber minha autorização para entrar na sala de aula. Ok, senhores, obrigado e até quarta-feira. Estou encerrando a gravação. Stop, clica